Olá, boa noite, meus amigos e minhas amigas. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite fria, né? Porém, vai ser muito calorosa, pois nós estaremos fazendo uma live, mais uma live de sucesso, Olá, boa noite, mais uma live e minhas amigas. onde a gente vai poder... Caiu aqui. Que é ao vivo é assim mesmo, né, galera? Então, deixa eu ajustar as ferramentas que nem eu tô. Tá? Vamos lá. E agora sim. Muito bem. Boa noite a todos os amigos e amigas que estão nos assistindo. Nós vamos começar mais uma live aqui com esse que vos fala, o Diego Specht. E mais uma live extremamente explicativa, uma live gostosa, uma live espontânea, né? Com pessoas diferenciadas, com pessoas que têm conhecimento, com pessoas que trabalham na área, que são, ou seja, têm a expertise do que vão falar hoje conosco aqui na nossa live da segunda-feira. Vamos iniciar a semana falando sobre um tema que, no meu entendimento, é um tema super importante para a sociedade, que é a questão dos reflexos, né? Dos reflexos psicológicos da pandemia, pré e pós-pandemia do coronavírus. Afinal de contas, esta pandemia, né? Esse vírus nos pegou a todos de jeito, né? Ninguém esperava por isso, não sabíamos da proporção que nós teríamos com relação ao coronavírus. Portanto, hoje nós vamos falar com a psicóloga, ela é mestre também, mestra, e também, inclusive, ela é gestora de escolinha infantil aqui na cidade de São Leopoldo, ou seja, a gente vai estar falando com uma especialista, né, tanto da área da área da psicologia, como também vai estar abordando conosco a questão da criança em meio à quarentena. Estou falando nada mais, nada menos do que a nossa amiga Cláudia Matos. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Quero te agradecer por aceitar o convite de falar com esse que vos fala e espero que essa noite seja uma noite grandiosa para nós todos, onde consigamos, né, Cláudia, juntos aqui passar dicas, dar alguns entendimentos para as pessoas que estão em casa, né? Afinal de contas, Cláudia, essa pandemia, ela pega a todos, né? Sem exceção, digamos assim, de supetão, né? Até porque ninguém esperava algo desta proporção. Portanto, Cláudia, gostaria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho de quem é a Cláudia e para que as pessoas que estão nos assistindo te conheçam e para ver a excelente profissional com que eu estou hoje compartilhando esta live. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Diego. Muito generosa as suas colocações, eu agradeço e quero deixar aqui registrado que é um privilégio, né, poder estar aqui trabalhando com vocês essa noite, com todas as pessoas que estão nos assistindo, né, tentando contribuir positivamente com esse momento difícil, né, pelo qual todos nós estamos passando, levando em conta que é um momento inédito e que também é mundial, né? Ele não é focado numa situação específica, né? Em um lugar específico, né? Nós estamos realmente passando por uma crise e ela vem em todos os locais, em todos os países, né, diferente de outras tantas pelas quais nós já passamos, situações que nós já vivenciamos e que parece que existia ainda uma luz do túnel aqui ou acolá. E hoje eu acredito que essa situação aí, o desconforto maior que causa um luto social, né, e que traz
situações, que é a negação ou o medo, ele nos faz realmente, nos traz, né, a necessidade de que todos nós nos unamos, que todos nós tenhamos claro a necessidade de solidariedade, principalmente de uma forma técnica, né? Acredito que todos os profissionais de todas as áreas, nesse momento, têm que darem as mãos para que nós possamos contribuir com todos aqueles que necessitam do mínimo de conhecimento que nós temos, né? Então, Ok. acho que tu já, assim, né, fez uma apresentação sucinta, mas, assim, bem eficaz, né, da minha formação, né, do meu trabalho, e acho que toda vez que a gente quer chegar a algum lugar, é importante nós iniciarmos de onde nós estamos, né? De que lugar nós falamos. Então, essa apresentação, eu acredito que seja realmente mais minha do que toda a generosidade que tu trouxeste no início da apresentação. Então, dizer que eu sou uma buscadora, né, do conhecimento no sentido de podermos ampliar a capacidade humana. Acho que para eu me apresentar, Diego, eu vou dizer assim, ó, que de todas as informações que nós estamos tendo ultimamente, eu acho que aquela que mais machuca aquilo que de humano nós temos é a banalização da vida, né? Acho que quando eu falo que nós estamos num luto social e que ele nos traz duas vertentes, que uma é de negação e a outra é de medo, nesse ínterim está o que de fato está por trás daquilo que eu me coloco quando eu falo dessa situação. Então, o que vem me incomodando é realmente essa banalização de quantos podem ou não, né, deixar de fazer parte da nossa vida e tudo que suscita disso. Então, para eu me apresentar, eu quero deixar isso muito claro. A vida, para mim, importa muito, e eu acho que nós estudamos, nos formamos, caminhamos em busca do desenvolvimento, justamente para podermos deixar e dar o mínimo de legado, de contribuição à possibilidade de continuidade da vida, e que a vida vale a pena, que ela seja vivida com a qualidade que ela realmente merece. Que legal, que legal. Cláudia, então, assim, eu tenho algumas dúvidas, alguns questionamentos, né, onde a gente vai fazer uma conversa aqui para que essa conversa ela seja uma conversa bem didática para as pessoas que estão nos observando, nos vendo, interagindo conosco, tá? Porém, eu vou te pedir licença para dar alguns boa noite aqui, dar boa noite para o pessoal que estão, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, grandes amigos, tá? Então, vamos lá. Boa noite do Diogo Dickel, a Kika Carnabarro também está dando boa noite, a Aline Batista também está dando boa noite, a nossa amiga, tua companheira, tua colega, né, a Geise Silva está dando boa noite também, a Heloísa Silva, boa noite, Rafaela Matos, boa noite, o Paulo Machado está assistindo com nós, o Luiz Rodrigues também, a Fer Oliver, né? Brenda Evelyn também está dando boa noite, está na escuta conosco também, a Vaneide. Então, assim, tem bastante gente já na nossa live. Eu peço para as pessoas compartilhar essa live, porque, no meu entendimento, eu acredito que ela supera um bate-papo, inclusive, ela é uma live de utilidade pública. Afinal de contas, um dos grandes males, né, do século é a questão psicológica das pessoas. E aí eu já abro te fazendo uma provocação, te fazendo uma pergunta. Cláudia, como é que tu vê o inconsciente coletivo das pessoas? Como é que tu vê as famílias a partir de um ponto de vista psicológico? Afinal de contas, nós estamos numa pandemia e estamos tendo que ressignificar as nossas vidas, né? Porque, afinal de contas, antes nós não tínhamos, por exemplo, Cláudia, a questão de uma quarentena, né? De tu estar
tendo que te readequar. Afinal de contas, nós tínhamos um ritmo de vida e hoje temos que ter outro em prol da vida. Portanto, eu te pergunto, como é que está essa questão, os fatores psicológicos das famílias? Como nós devemos lidar, por exemplo, as relações dentro da família, a relação pai e mãe com os seus filhos, a relação entre marido e mulher, enfim. Gostaria que tu abordasse um pouquinho esse tema para nós. Uhum. Olha, Diego, é bem complexa a tua pergunta, e eu vou me deter a iniciar, então, por aquilo que nós entendemos. Tu falaste de nós fazermos uma live didática, e eu fico bem feliz com isso, porque daí nós damos realmente relevância ao conhecimento científico, que eu vejo como hoje uma necessidade intrínseca para que o nosso conhecimento realmente tenha, via de fato, consistência, vamos dizer assim. Porque o que acontece hoje é que, diferente de outros tempos, a informação ela está na nossa mão. E muitas vezes nós entramos na internet analisando aquilo que de informações vem no Google ou de outros, né, outras formas de mídia social, enfim, infelizmente, às vezes até por colocações de pessoas que não têm formação em determinada área, e daqui a pouco todo mundo é um pouco médico, todo mundo é um pouco psicólogo, todo mundo é um pouco pedagogo, todo mundo é um pouco de tudo, né? Mas nós temos que entender que, por melhor que seja o Google e por maiores que sejam as informações ali expostas, um médico leva 10 anos, né, para obter ali a sua formação e a sua capacitação para dar conta daquilo que lhe chega e que é de sua atribuição a competência do resultado final. Dito isso, eu quero te colocar assim sobre o desenvolvimento. Vamos iniciar por aí, né? Quando nós falamos, a minha paixão é a educação, e em especial a educação infantil. Venho há muitos anos desenvolvendo pesquisa nessa área e tenho vários escritos, mas nada ainda, até tenho alguma coisa publicada que foi lá, né, em 2000, que foi mais a nível da criança com necessidades especiais. Naquele tempo já usei Vygotsky para fazer esse trabalho, e o resultado dele foi bem positivo, no sentido da repercussão que teve. Hoje, quando nós falamos do inconsciente coletivo, do qual tu falavas, eu acho que nós temos que primeiro pensar, então, no desenvolvimento da criança, e aí a gente vai vir desde a acolhida, quando é falado lá, vem Freud, Melanie Klein, Bion, Winnicott fala também. Aliás, acho que da minha apresentação eu posso continuar falando um pouco, porque como a minha paixão foi a educação infantil, quando eu cheguei nela, foi quando eu resolvi qual curso eu faria, né, a nível de graduação, e escolhi a psicologia. Porque na época, né, há 30 anos atrás, era a psicologia quem se debruçava mais na área da educação infantil, né? Era o Winnicott, com toda a questão da criança especial, né, no sentido daquilo que a mãe, enquanto acolhida, e ele define isso, então toda vez que uma mãe ia, né, buscar a leitura, ele dizia, a mãe está de costas, né? Por quê? Porque quando nós, mães, estamos aguardando a vinda de uma criança, nós criamos uma expectativa. E essa expectativa, ela vem a ser frustrada. Então, até que nós possamos dar conta de reestruturar aquilo que nós emocionalmente constituímos em termos de expectativa, nós temos que retomar, e isso leva um tempo. Então, o Winnicott vai dizer que a acolhida da criança especial, ela acaba tendo uma ruptura inerente ao processo da chegada.
E aí, a educação infantil, ela vem nesse sentido contribuir positivamente, porque é dentro da possibilidade do outro que a criança pode ter essa expectativa que foi tolhida num determinado momento, acolhida. E aí, falando da acolhida, a Melanie Klein vai falar o bom, sei o mal, o Bion vai falar, então, dessa mãe continente, né, e a mãe não continente. Freud, ele vai tratar muito a questão do pai, né, a Melanie daí vai buscar a mãe, né, e quando a gente fala do inconsciente coletivo, né, para afirmar a tua pergunta, Diego, nós temos que entender desde o mito da caverna de Platão, né? Sabe que um dos primeiros pensadores nossos foi Sócrates, né? E Sócrates, ele teve um sonho, que ele sonhou que tinha um pássaro saindo do peito dele. Muitas pessoas devem conhecer essa história, mas eu acho ela bem importante, porque daqui a pouco ele enxergou Platão chegando, né? O homenzarrão alto e tal. O Platão ele vem de uma família nobre, diferente de Sócrates, né? Sócrates, inclusive, a mãe era parteira. E quando ele enxerga Platão, ele diz: esse é o cisne. Né? É o cisne, o pássaro, né? Enfim, que saiu do peito dele. Era essa pessoa que eu esperava para, junto comigo, construir o pensamento. Porque Sócrates, ele tinha ele tinha uma outra pessoa que o acompanhava, e olha só, a gente agora vai falar de inconsciente coletivo e vai fazer uma relação desse inconsciente com o pensamento, né? Porque o pensamento, ele é a forma mais rara de nós nos mostrarmos humanos, né? De nós, isso não é a questão da razão, isso é uma questão de emoção. Então, a emoção, ela se transforma em algo possível, um sonho, né? Um sonho que vem de uma emoção, ele consegue se tornar possível e realizável a partir do pensamento. Então, quando o Sócrates encontra Platão, ele vê a possibilidade de continuar com seu pensamento, porque ele tinha antes a contribuição de Spinoza. Spinoza também é um pensador, e eu acho importante a gente fazer esse caminho, tá, Diego? Depois, assim, eu acho que no final fica mais... Tá, especialista então tá. Hoje é tu. Tá bom, então vamos embora, né? Deixa, o pessoal vai colocando ali os comentários se acharem que eu estou assim puxando muito a história, mas eu acho que ela é inevitável para chegar no que eu vou chegar depois, porque eu vou chegar numa situação bem polêmica. Acho que de todo limão se deve fazer uma limonada. Acho assim que de todo limão fazer uma limonada, isso aí, né? E acho que nós, Diego, especialistas das áreas nas quais nós somos formados, temos a obrigação é a palavra, de virmos nas lives trazer aquilo que se pode ter dessa pandemia de positivo, né? E acho que todas as pessoas, né? Todas as pessoas estão sendo muito feliz, tu está sendo muito feliz nesse momento quando tu diz assim, né? Porque a perspectiva do ser humano é sempre olhar o fato, né? É sempre olhar a situação a partir do prisma negativo, a partir da relação negativa que vai trazer, mas também tem o outro prisma, o outro olhar, né? Que daí a gente pode até pegar, trazer ali uma Sarah Paim, por exemplo, para a discussão do viés do entendimento positivo da negatividade, né? Mas volto a te dar a palavra e segue aí, então. Segue o baile. Então, o que nós estávamos falando, então, do pensamento para chegar no inconsciente coletivo. Então, ele tinha Spinoza, né, como um parceiro dele, né, na coisa do pensamento. E se nós analisarmos, a maioria dos nossos pensadores, antes eu citei Vygotsky, todos eles
vêm de momentos de crise, né? Até mesmo os mais recentes, né? Vamos entrar na área da pedagogia, a gente fala, vamos supor, de Paulo Freire, né? Ele também, né? Ele é uma pessoa que também foi exilado, né? Vamos pensar em quem reformulou e reconstruiu a tradução do que Vygotsky nos trazia, que foi a Zóia, né? A Zóia Prestes, também, né? Também foi alguém que foi, né? Foi para Moscou, morou lá, não por opção, né? E daqui a pouco lá, felizmente, né? Por isso que eu digo, gente, tudo tem um porquê. E a maioria deles vai dizer que não existe acaso, que tudo. Não estou falando de algo escrito, porque isso acomoda, define e acaba fazendo com que nós não saiamos do lugar, se nós pensarmos que tudo já está definido. Mas que todas as mudanças, principalmente as de crise, e volto a dizer, nós estamos atravessando uma crise, e muito séria, da qual acho que nunca nós vivemos. A humanidade nunca viveu uma crise dessas. Então, por isso vai ser polêmico o final da minha live, porque o que eu vou trazer movimenta com tudo, mas eu acho que nós não estamos atravessando isso para não nos movimentarmos. Voltando, o que acontecia lá com Sócrates? Ele tinha o Spinoza. E o Spinoza, ele era um pensador que todos os pensadores nas suas épocas, onde o que ele traz é algo que as pessoas não estão... foge das convenções, né? Foge daquilo que a pessoa espera que alguém deva pensar, né? E aí vem depois o Platão com o mito da caverna. O que Spinoza faz? Spinoza, ele traz para nós toda uma questão de que só amando a mim mesmo que eu vou me permitir amar o outro. E isso acaba trazendo para todas as pessoas da época, e talvez até aqueles menos esclarecidos de hoje, parece uma ideia egoísta, né? Parece uma ideia que, bom, mas eu tenho que pensar no outro, eu tenho que dar conta do outro. Não é bem assim. Isso, inclusive, para nós, enquanto pai, enquanto mãe das nossas crianças, primeiro nós temos que estar bem para podermos deixar bem as nossas crianças. Eu vou alimentar, eu não posso estar com fome. Eu tenho que, né, dar o alimento. E aí nós vamos falar de estarmos numa tempestade que há poucos dias, numa outra live, eu escutei uma colega, né, vamos chamar assim, da área da educação, trazendo essa colocação que eu achei fantástica. Nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade, né? Então, quando eu falo de a mãe poder estar alimentada para alimentar o seu filho, eu estou falando de um determinado barco. Infelizmente, não é de todos os barcos, e aí a gente vai entrar num cunho social, do qual Platão fala muito bem, porque Platão, se nós lermos a República de Platão, parece que ele leu o jornal de ontem. Ele é muito atual e por isso Platão é Platão, né? Mas então, o que aconteceu com Sócrates e Spinoza? Deixa eu te fazer uma provocação, porque eu tô assim, felicíssimo com essa aula, porque também sou da história, além da psi, né? Não dá para fazer uma correlação, Cláudia, do mito da caverna com o que nós estamos vivenciando hoje com relação ao distanciamento. Talvez eu fui além já da tua resposta, mas... Diego! Com certeza, vou fazer essa relação, e por isso que eu digo, Platão, eu acho que de tempos em tempos na nossa humanidade nós temos pensadores que eles têm algo que é fora do tempo mesmo, né, e que fica sempre, enfim. Mas então, o que aconteceu? Eu só quero trazer assim, o porquê da felicidade de Sócrates quando encontrou Platão, entendendo ser ele aquele pássaro que saiu do peito, porque Spinoza acaba sendo, como o Sócrates também, né? O Sócrates também foi executado, obrigado a tomar suquita, felizmente lá
nos seus 80 anos, que Platão viveu um pouco mais, né, viveu até os 98, mas que já é algo raro para a época, né? Se nós pensarmos que ele viveu todo esse tempo. Mas Spinoza, ele foi tão perseguido por conta do pensamento dele, diferente daquilo que se esperava, que ele um dia esfaquearam ele, né? E ele andava nos seus comícios, que naquele tempo existiam os sofistas, né? Os sofistas, eles eram pessoas pagas para dizer em praça pública aquilo que todos queriam escutar. Então, se a política sempre existiu, né? Felizmente somos homens, né, da política, né? O apolítico, infelizmente, não estaria pensando em pensar, né? Ele acaba se acomodando e acaba, inclusive, definhando, porque mesmo aqueles que dizem assim, eu não gosto de política, ele é político quando diz que não gosta de política, né? Claro. E aí tu acaba de trazer também aí para o debate, né, o próprio René Descartes, quando diz, né, o penso logo existo, né, que é algo que é refletido sim, porque somos, desde que acordamos, no meu ponto de vista, nós somos seres políticos ou apolíticos, né, vai depender do que nós queremos, aonde nós queremos nos encontrar. Perfeito, isso aí, é onde nós queremos nos encontrar, da onde nós viemos e onde queremos chegar, né? A Nietzsche, né? Nietzsche diz que um dos maiores afetos é o conhecimento, né? E aí depois a gente vai falar um pouco também de afeto, né? Que é uma questão bem importante, porque me bata ou me faça um carinho, mas me toque, né? Então, o afeto, ele fala de muitas formas aquilo que nós, enquanto seres humanos, que somos buscadores de evolução, né, temos necessidade justamente para ter esse incentivo, essa motivação de buscar a evolução. Então, Spinoza andava com aquele casaco rasgado por aí, né, fazendo os seus discursos, porque é diferente dos sofistas, e por isso ele foi tão rechaçado pelo poder de persuasão da época, e por isso foi, né, tão perseguido, porque ele não fazia isso, né, ele não se deixava comprar, né, e diferente de Platão, ele não vinha de uma família nobre, né, ele era de uma família, se nós fôssemos ver hoje, uma classe média baixa, eu acho. E aí, o que o Spinoza dizia? Não, eu não costuro o meu casaco porque nós temos que lembrar o quanto é perigoso pensar. E isso, Diego, daí nós vamos, tu queres que eu faça uma vinculação, uma associação, né, ao mito da caverna de Platão, né? O mito da caverna, para aqueles que não conhecem, eu vou tentar ser bem sucinta, Platão, porque diferente de Sócrates, Platão conseguiu deixar escritos, né? Sócrates, o que a gente tem dele é o que ele falava, né? Assim como os sofistas falavam, ele também, e muito do Sócrates a gente tem justamente em função das leituras de Platão. Quase que nós conhecemos Sócrates por Platão, né? E Platão, então, ele desenvolve o mito da caverna, que o Diego me incitou a falar dele, né? O mito da caverna, ele é um momento da história que o Platão, ele conta assim, que existiam, então, pessoas, né, que viviam dentro de uma caverna, que ali existiam os mandatários e os mandados. Esses mandados viviam acorrentados, aprisionados. E numa parede apareciam figuras, como se fossem sombras, né? E como eles nasceram, viveram, permaneciam ali, e era uma caverna, então era escuro, então a pouca luz que trazia luz às sombras
faziam com que aquelas sombras se movimentassem, e existia alguém que era o líder, que enxergava as sombras e que contava do que ele estava vendo para aqueles que o ouviam, que estavam todos, né, presos ali, enfim. Inclusive, se a gente analisar a forma que eles estão presos, eles não conseguem nem mexer o pescoço, né? Então, eles tinham, era aquilo ali como, era como se fosse a repressão deles. E como eles viviam só ali, para eles aquilo servia, aquilo complementava, alimentava, dava conta das suas necessidades. Até que um dia, porque nós seres humanos, a gente tem isso, né? Por mais que todos digam que aquilo, mas como, né? Isso aqui tá muito bom, tu tem tudo, mas aquilo ali te desacomoda e tu sai dali. E aí teve eu não lembro agora o nome dele, mas no escrito da leitura tem, né, do Platão, o nome da pessoa, mas enfim, ele sai dali, e aí ele viveu o tempo todo numa cadeira, sentado, olhando aquelas sombras. Então ele sai, e imagina que ele passou ali, então ele sai caindo, sem poder caminhar direito, e ele enxerga lá no fundo uma luzinha, né? Eu acho que a sabedoria, o conhecimento, eu acho que sempre é uma luz, né? Acho que sempre tu olha, vai refletir, não é por nada que Platão, acho que dá essa entonação para a saída dele, que é a luz, que enfim, a luz do dia, mas aí nós poderíamos filosofar aqui e tentar, né, articular essa luz de várias formas, mas vamos pensar em mito da caverna, ele saindo dali. E ele vai caindo, levanta. Sim, sim, porque se a gente pegar e trazer para a questão da racionalidade, a razão, a luz, aí daqui a pouco nós vamos fazer aí um baita de um arranjo histórico e vamos trazer os filósofos iluministas também à baila, né? Então, é verdade, concordo contigo, Diego, concordo. Mas vamos ficar aqui para a gente não se estender demais, né? A ideia de trazer Sócrates, Platão, Spinoza, Nietzsche, depois a gente vai chegar aí nos nossos, enfim, que trabalham com a área da criança, né? A ideia é a gente fazer jus à necessidade de pensar e o quanto pensar muda formulações que estão postas, definidas, numa caixinha onde, às vezes, fica difícil nós olharmos para o lado de fora, como foi o caso aí do nosso olhador das sombras, né? Que, então, atravessa aí a passagem essa, e bom, e chega lá fora e vê um mundo, né, maravilhoso, enfim, né, enxerga rios, riachos, árvores, tudo que eles nunca tinham visto na vida. Eis que... eu posso te interromper um pouquinho, que tem muita gente pedindo para dar uma boa noite aqui. E vamos prestigiar esse pessoal, né? Vamos lá. Então tá, eu quero dar uma boa noite aqui, na verdade, né, estender a tua pessoa, né? Aqui, nós temos algumas pessoas, o José Roberto Falcão está dando boa noite, a Mara Regina, tua colega, está dando boa noite, Diego, boa noite, Cláudia, Maristela Rosa está te dando boa noite, a Júlia Brandão também está conosco, vendo a live, Rosnei, o meu grande amigo também, boa noite, Rosnei. Olha só que interessante essa fala aqui, da Fer Oliver. O inconsciente coletivo pode ser trazido para o nosso dia a dia atual, onde vemos uma inverdade sendo dita muitas vezes, até que ela se torne uma verdade absoluta e cause cegueira para a realidade que estamos enfrentando. O João Darzoni, meu amigo, boa noite, também está dando os parabéns para a live, né? A minha grande amiga, tua amiga também, a Jana Beck, profissional da área da educação também. Márcia Fernandes está dando boa noite. O meu amigo Miro Nunes está dando boa noite. Monir Ali,
Letícia Vargas está dizendo sim, Cláudia, realmente estamos voltando ao mito da caverna. O Walter Sussim, Cláudia, sensacional. A Glauce, boa noite, parabéns pela live. Rose Domingos, exato, a tempestade é a mesma, mas uns estão numa canoa e outros num barco. Outros em iate, ela vai mais além, né? Soraya, show de bola. O Walter Suzin de novo, estamos sem rumo. Sem rumo do que estrada, estamos mais sem rumo do que estrada planejada, né? E assim vai. Vamos lá, vamos continuando. Depois eu vou dar o restante do boa noite pro pessoal aí, que tem bastante gente assistindo essa live aí, tá? Obrigada a todos que estão assistindo. É importante nós nos unirmos nesse momento, né, para que a gente possa pensar junto, construir junto e, quiçá, juntos, né, organizarmos uma forma melhor aí de a gente viver nesse novo amanhã. Então, o que acontece nessa questão da saída dele? Ele volta, porque aí... E aí Platão, né, Diego, vai dizer uma coisa sensacional. Ele diz, por que vamos chamar de Zóia, porque a Zóia Prestes é tudo de bom, né? Ela nos fez ver tanta coisa diferente daquilo que nós tínhamos traduzido antes com Vygotsky, que depois a gente foi se dar conta que até mesmo a questão da linguagem, né? Linguagem, todo o corpo é uma linguagem, né? E a fala que o Vygotsky nos diz é a fala falada, né? É uma das etapas do desenvolvimento verbalizada, né? Uma das etapas do desenvolvimento. Então, vamos chamar aí o Zóia, me dá essa autorização, isso, entendendo como enaltecimento, né? Muito bem merecido, porque realmente tu fizeste nós conseguirmos entender outras coisas, entender melhor ou entender vias de fato que o Vygotsky queria nos dizer. Bom, depois a gente volta no Vygotsky. Então, o que aconteceu com a Zóia que voltou, né? Por que ela voltou? Porque ela saiu, ela conseguiu se libertar das amarras lá da caverna, viu um mundo completamente diferente e com certeza melhor do que ela vivia, do que ela estava, da forma como ela estava vivendo, e voltou. E aí Platão, isso não é uma interpretação, isso é o que ele diz, né? Ele voltou porque ele era um homem bom, querido, que ele era um homem político. Então, a política, ela nasceu para que a igualdade seja disseminada a todos que dela dependem. Não gosto de política, não sou política, não. Se a nossa essência humana deve ser domesticada, porque daí nós vamos entrar em todas as pulsões, né, que nós temos, e que o Paulo Freire, ele fala, num dado momento, quando ele fala da episteme mesmo, né, do encontro do conhecimento e mesmo da busca dele, e ele diz que o conhecimento do mundo antecede o conhecimento da fala. E aí ele coloca que nós buscamos ele faz uma distinção entre autoridade e autoritarismo, mas ele diz que nós buscamos a autoridade. E aí, quando Platão faz essa associação à política no retorno da Zóia para a caverna, ele também diz disso, de que nós não vamos conseguir viver felizes, bem ou completos sozinhos. Mesmo que ali fora tenha tudo de bom, mas esse bom, ele não se sustenta se só eu estou ali. Então, ele volta, e aí é o mito da caverna, que é uma colega, não sei se da área da educação ou da área da profissão, ali alguém fez alguma colocação que eu achei, assim, bem oportuna, né, com relação ao que nós estamos vivendo hoje.
o que acontece? Ele volta para a caverna e, claro, que ele chega lá, imagina, para ele poder sair da caverna, ele, né, subiu ladeira, caiu, né, caiu 100 vezes e levantou 101, e chega lá. Outra coisa, ele saiu de um lugar, e eu acho que isso a colega lá colocou, ele saiu de um lugar que era completamente escuro, então isso acontece conosco, né? Se nós ficamos muito tempo num lugar escuro e saímos daquele clarão, a gente não enxerga, e o inverso também é verdadeiro. Então ele chegou na caverna de volta todo quebrado, todo, né, lanhado e cego. Como ele ia conquistar aquelas pessoas que estavam lá para fazê-las entender que sair dali era o melhor? Aí nós estamos falando das rupturas atuais, daquilo que está posto, daquilo que nos acomoda, daquilo que nos faz entender que onde nós estamos é o melhor lugar de estar. E aí não é bem assim. Né? Então, assim, para tu fazeres o convencimento, né, de que aquele espaço aonde tu estás, da forma que tu estás vivendo, não é o melhor, que tem outro que supera em todos os sentidos, né? Precisa de persistência, resiliência, paciência, muita paciência, né? Para que aquelas pessoas tenham um momento, né, do seu tempo de entender. Fala, Diego. Claro. E, Cláudia, como é que tu consegue conceitualizar, dar um conceito, se é possível nesse momento, né? Porque nós vemos aí um grande paradigma social, né? Que é a relação da própria família, né? Quando a gente tem, por exemplo, as crianças, né, nas escolas infantis, por exemplo, elas ficam, boa parte até, acredito que maior parte, por vez, ficam nas escolas, né, porque hoje pai e mãe trabalham, né, ou a família trabalha, vou conceituar desta forma, né, não vou colocar só como pai e mãe, mas a família trabalha. E hoje, os responsáveis pelas crianças, né, os responsáveis, né, por terem a guarda, né, por reestabelecer o convívio com as crianças, eles também estão tendo que se adequar, as famílias estão tendo que ficar por mais tempo com essas crianças. E isso a gente tem percebido, né, dentro do que a gente consegue avaliar, dentro de uma perspectiva social, que as famílias estão perdidas. Qual é a tua dica para que essas pessoas elas consigam, então, como tu bem falou, né, fazer uma resiliência, né, acomodar a informação, um novo conviver, digamos assim, né, para poder atuar de uma maneira mais satisfatória? Vou voltar um pouquinho ao Sócrates para falar sobre isso. Certa vez alguém questionou se nós ficássemos ali, amarrássemos alguém no pé da cadeira e ficássemos ali com ele conversando, se ele sairia dali vamos pensar então, um pedagogo, né? Um professor, né? Eu vou explicar tudo sobre tudo que o magistério ensina, o que, né, de didática e tal, e essa pessoa vai assimilar e aprender aquilo que eu estou falando. Aí Sócrates respondeu assim: olha, a minha mãe é parteira, mas ela não consegue ajudar alguém, dar à luz, se ela não estiver grávida. Então, se me cabe dar uma dica, mas já que tu me pediste, então é o que eu vou fazer, eu sugeriria tanto aos professores, profissionais da área da educação, a nós, profissionais da área da saúde, acalmarmos mais esses familiares dentro daquilo que nós colocamos como informações a serem dadas e, principalmente, informações a serem
trabalhadas pelos familiares em casa com os seus filhos, né? E aí eu entendi a tua pergunta em termos gerais e não somente da educação infantil, porque se nós analisarmos todo o processo de desenvolvimento de uma criança, nós vamos entender essa acolhida da qual eu falava lá no início, que ela é uma acolhida que fala de continente contido. Quando nós falamos de Bion, quando nós falamos da forma como uma relação família-criança, então vamos pensar mãe-bebê, o pai com a criança, porque tudo isso tem que ser reelaborado. Vamos pensar assim, antes tu falaste, Diego, em recriar, e eu entendo que essa pandemia ela está nos convidando a criar, né? No senso comum a gente ouve muito a crise tira o S é CRI, e é isso mesmo. Acho que nós estamos, a Zóia já falou muito disso, né? Que Vygotsky, quando fala das etapas do desenvolvimento, ele não define idade, ele define períodos. E a experiência que eu tenho da pesquisa que eu venho fazendo com as crianças, ela fala bem disso, ela fala de uma linha vertical, que seria a evolução, e de uma linha horizontal, que seria a ação, que está pautada na reação. Então, a partir do que tu evoluiu, e essa evolução aí sim ela é emocional, ela vai falar daquilo, vai falar dessa acolhida que ocorre tanto na escola, que aí então é com o outro, é a experiência que a criança tem de vinculação com uma pessoa outra que não a família, né? E ela se dá também e principalmente com a família. Então, quando tu me questiona qual é a dica para que a família se organize em casa dentro dessa pandemia, dentro dessa crise, observe, esteja junto, participe. Claro que a gente faz tudo isso para conquistar o êxito, né? A gente quer errar o menos possível, a gente quer ajudar o mais possível, a gente quer, enfim, propiciar a evolução. Ótimo. Né? Eu vou aproveitando, quando tu vai falando, eu vou fazendo algumas provocações que eu acho que é bem importantes na temática, se tu me permite, é claro. Hoje, né, eu vejo que as pessoas, elas estão muito preocupadas em trabalhar seus filhos, trabalhar as crianças para o êxito, certo? Porém, eu sempre questiono e sempre questionei, porque tem muitos autores que trabalham, e aí eu cito um, por exemplo, o próprio Augusto Cury, nos seus livros maravilhosos que ele produz, que o pai, a mãe, os cuidadores, eles precisam preparar o filho para o êxito, sim, porém, precisam preparar muito mais para a falha, para o erro. O que tu tem para me dizer com relação a isso? Esse copo aqui, acho que agora veio bem, ele tem a gente usa, né, quando fala de bio, ele tem o continente, que é o copo, e ele tem o contido, que é a água. Levando em conta que essa água, ela vai estar sempre em transformação. Ó, né? Sim. Então, Diego, quando a gente pensa que a água está em transformação, nós temos que nos dar conta que o nosso papel é de conter, de dar proteção, de dar oportunidade para que a criança crie. Então, quando tu colocas quando faz essa tua colocação com relação à nossa, acho que ao nosso propósito de ser educador, sejamos pais, professores, ou enfim, quem estiver ali dentro desse processo de dar diretriz, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a diretriz que a gente está dando, ela na verdade está implicitamente
uma forma definida. Nós elaboramos uma organização de um trabalho a ser feito e desenvolvido dentro de uma temática que nós já temos determinada. E são essas nuances deterministas que acabam tirando a criação imaginária da nossa criança. Por mais boas intenções que nós tenhamos de trazer para a criança um brincar determinado, o brincar, ele é rico desde que ele seja livre. E essa liberdade, toda vez que é imposta por uma determinação, por mais estudada que ela tenha sido, e é claro que ela é, porque nós procuramos fazer o melhor, mas nós estamos determinando. E quando a gente determina, a gente intervém na possibilidade de continuidade. Então, eu trouxe o copo para dizer que é importante nós estarmos ali. Nós estarmos ali da segurança, nós estarmos ali faz com que eu tenha tranquilidade no caminhar. Mas eu continuar caminhando e chegar lá vai depender de eu poder fazer isso pela minha vontade, porque o chegar lá, ele é inédito, ele não pode ser visto como algo determinado. Quando tu diz assim, as colocações do Augusto Cury determinam que o que eu tenho que fazer com meu filho é que ele me dê a resposta de êxito. Só que o que é êxito para ele? O que é êxito para mim? Nós somos seres subjetivos. Eu não posso determinar que aquilo que eu busquei é o que é. Vygotsky, ele antes de ser psicólogo, ele era da área das artes. E ele sempre fazia assim que o teatro ele não tem que ser para a criança, ele tem que ser da criança. Então, exato, tem que ser o principal, né? Então assim, até que ponto nós, só vou concluir, eu te escuto já, Diego. Até que ponto nós, educadores, conseguimos segurar a nossa onda de deixar a criança criar? Né? E não é nem uma questão assim de, não vamos dar aquelas histórias já definidas, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, né? Aquelas muitas mulheres que hoje nós vemos que tem a síndrome de Cinderela, não consegue se movimentar, se deixar tudo organizadinho, né? Isso aí é o que historicamente foi definido, determinado, delimitado, e nós só nos encaixamos no quadradinho. Então, se nós temos um discurso de que as nossas crianças se sairão com mais, vamos chamar de liberdade, né? A tranquilidade de poder ir e vir dentro daquilo que eu realmente almejo, né? E não dentro daquilo que está subestabelecido pelas pessoas que estão à minha volta, mesmo que essas pessoas sejam da área da educação e muito bem estudadas e que buscou muito, né? Para poder falar daquilo ali. E concordo contigo, porque esse subestabelecimento, ele, de certa forma, ele restringe a questão da criatividade, e sabemos que a criatividade na segunda infância, propriamente da criança, ela é definidor para se ter um adulto com perspectivas, um adulto que vai ter êxito na sua vida profissional, que vai ter até o próprio êxito na sua vida pessoal, né? Vou aproveitar, vou fazer mais uma rodadinha que dá mais uma boa noite aí para o pessoal que está te assistindo e te prestigiando. Boa noite aí para Janete Maciel, a Isabel Correia, a Jussara Chiaparini, minha amiga, tua amiga, está dizendo assim, boa noite, estou adorando, a Cláudia fantástica. Obrigada, Jussara. Tenho aqui a Marisa, também, Cláudia Matos, parabéns pela live. O Hugo Tur está dizendo, eu estou aqui, estou ligadão, hein, Cláudia. Márcia Rodrigues, a Ilza também está te dando boa noite. A Rosane Simão está dando boa noite, que legal a live. Letícia Vargas, somos todos seres políticos. A Ana Lúcia, zona de conforto, é algo que também a gente pode abordar aqui também, porque está dentro do conceito da nossa live de hoje, hein? Temos aqui também, né,
A Júlia Brandão, ótimas colocações, que presença. Isabel Correia, boa noite. Tem uma pergunta que eu gostaria que tu respondesse aqui, que é do Luiz Rodrigues. Inclusive, pessoal, quem está nos assistindo, nos ajuda aí compartilhando essa live, fazendo interações, fazendo perguntas para a nossa psicóloga, né? Vamos aproveitar desse conhecimento que ela tem, vamos explorar ela o máximo que a gente poder, né, suprimir esse conhecimento tácito dessa grande profissional que é a nossa amiga aí, a Cláudia Matos. Cláudia, olha só para essa perguntinha, escuta aí. Tendo em vista que boa parte da formação das crianças hoje em dia é moldada pelos professores, qual a importância da sintonia dos pais com os professores neste momento de isolamento social? Uma boa pergunta, hein? Perfeito. Acho que essa pergunta, acho que nos puxou de novo ao início, antes de tu fazeres a colocação ali do Augusto Cury com relação ao êxito, né, buscado pelos pais nos seus filhos, que era justamente isso que foi trazido agora, né? Qual é a sintonia? E eu dizia antes assim, observem, né? Estejam ali para acolher, para ser essa linha continente, né? Que as nossas crianças precisam. O que tem que ter de sintonia, assim, cada criança é um mundo, cada família é um mundo. Então, como nós estamos numa tempestade com vários barcos, nem sempre tudo que se adequa a uma família vai estar também, né, da mesma forma, convencionado a outra. Por outro lado, a gente precisa fazer uma vista sistêmica e tentar dar uma resposta que abranja pelo menos a grande maioria. Em tentando fazer isso, eu vou dizer que a sintonia ela tem que ser emocional nesse momento. Eu acho que essa preocupação conteudista ela tem que ser, vamos dizer assim, eu vou usar uma palavra bem forte, abolida. Opa, bem forte. Bem Conceitua para nós. Eu disse que no finalzinho aí a gente vai, né, vai polemizar a coisa aí, né, vai ficar com gostinho de quero mais, porque eu também estou buscando muito, né, dessa situação assim do novo amanhã que eu acho que para todos nós que trabalhamos uma vida na área da tentativa de um melhor desenvolvimento educacional para nós, enquanto seres humanos que somos, né, dentro de toda uma filosofia ética e estética, eu acho que nós temos que ter a sensibilidade de perceber que não é por acaso que o mundo todo parou. Nós precisamos pensar, acho que estava tudo assim muito automatizado. Então, essa sintonia da família com a escola, né, levando a comunidade escolar como um todo, né, entendendo o professor, o pedagogo, o supervisor, enfim, né, essa teia aí, né, dessa relação, e que essa relação, quando a gente fala de uma trama, a gente vai dizer que na trama tem vários buraquinhos ali, né, quando a gente vê uma trama de uma malha, não tem vários buraquinhos, então, toda vez que existe a trama, vai existir uma frestinha para entrar ou sair uma luz, ou seja, nós sempre vamos estar eternamente buscando o fechamento disso. E esse fechamento, nesse momento, haja vista a pandemia, é emocional. Então, a sintonia, toda vez que acontecer como colaboração, cooperação, complementação, eu acredito que vai se dar de uma forma positiva. Quando ela entrar como algo de cobrança, de exigência, de tentar fazer algo que não cabe mais, não se ajusta mais. Né? É aquele copo do continente, o contido que quebrou. Eu acho que nós temos que nos dar conta que esse novo amanhã requer uma nova proposta de interação família-escola.
que as nossas crianças precisam de algo que ainda não está posto. Então, não é só recriar, é criar novos espaços e tempos. Se nós pensarmos, então, restrito à educação infantil, vamos tentar fazer isso para a gente não ficar tão abrangente, mas ainda me arrisco a ser abrangente. Eu ainda entendo que essa relação da escola com a família, no sentido da sintonia, ela vai estar posta de uma forma à superação, porque nós não podemos deixar o trauma nos eximir de nos superarmos. Eu acho que o trauma, ele está aí e é um trauma coletivo, é um trauma mundial. Nós não estamos falando de Hiroshima e Nagasaki, que daqui a pouco vai implodir uma bomba atômica. A gente está falando de algo que está ocorrendo no mundo todo e que hoje em Pequim a China está nos anunciando aí mais 10 bairros que estão sendo fechados, né? Então a gente nem sabe o que vem depois. A gente está essencialmente de olhos vendados com relação ao que está acontecendo conosco no mundo todo, dentro desse enfim, assim, desse quadro de saúde aí catastrófico, né? Vamos dizer assim, porque é isso mesmo. O que a gente não pode, eu entendo, é se aderir ao catastrófico. A gente tem que aderir ao que a gente pode fazer disso e ganhar com isso, com esse tempo que nós estamos tendo para pensar. Porque quando a gente vai buscar, né, quando a gente vai buscar aí os pensadores, né, Vygotsky, e aí a gente vai então para a área da psicologia, da pedagogia com Alicia Fernandes, né? A gente pode pegar Maud Manoni, a gente pode pegar a Françoise Doutor, né? Toda essa gente que escreveu assim aquelas coisas que até hoje as publicações, né? Enfim, que nós temos escrito de importante, oportuno, e que acaba fazendo toda uma movimentação que é o antes e o depois daquilo que foi escrito, foi em períodos de crise. Foi em períodos... Claro. E nós estamos num período assim, venham, escrevam, né? Me coloco também nesse lugar de quem, né, tem que produzir. Eu acho que agora é a hora da gente produzir e de mudar, de criar. Tu sabe, Cláudia, que quando tu coloca ali dentro desse diapasão que nós estamos vivendo, a questão do mecanismo, né, da mecanização das ações, eu acredito que essa pandemia ela vem para quebrar esse paradigma, né, para as pessoas, então, até vou seguir o teu conceito, né, de criar, nem mais recriar, mas criar fatos novos, criar ambientes mais salutares na questão da afetividade, e aí trago também a discussão à tona, né, a questão do próprio limite também, né? Mas teve aqui uma pessoa que falou, escreveu na live sobre a questão da zona de conforto, né? E a pandemia, né, ela também está fazendo com que as pessoas, né, que costumam navegar dentro da zona de conforto, que a gente entende que dentro da zona de conforto não há o crescimento. Vai haver o crescimento tu fugindo dela, né? E querendo ou não querendo, algumas pessoas, né? Isso é a questão psicológica, etimológica, né? Até da psicogênese do próprio sujeito. Tem pessoas que não se incomodam de estar dentro dessa zona de conforto, né? Porém, né, este momento que vivemos, que é um momento bucólico, pelo menos na questão histórica da sociedade, as pessoas que, mesmo não querendo, estão tendo que sair da zona de conforto. E o que tu tem para nos dizer, né, com relação a estas pessoas que estão se vendo obrigadas a sair desta zona de conforto, que, se tu quiser, pode até aproveitar, tem muito mais conhecimento do que eu, para falar sobre essa zona de conforto que a gente sabe que não é conforto realmente. Eu escutei, assim, as pessoas que tu citaste, acho que a gente está com bastante companheiros, vamos chamar assim, hoje nessa live, né? Sejam, né, colegas, amigos, né? Enfim, os internautas aí da área da educação.
Então, eu vou citar Paulo Freire, né? Eu tinha pensado antes em citar a Melanie Klein, mas vamos sair um pouco da área da psicologia. Paulo Freire diz que não há liberdade sem disciplina. E ele associa a disciplina a limites. Então, tu citaste antes, né, a questão dos limites. Olha, Diego, quando tu falas assim de zona de conforto, eu vou voltar ao mito da caverna, né? Nós, na verdade, né, inevitável, né? Assim, eu acho que nós nos obrigamos a sair da zona de conforto toda vez que nós entendemos o medo como preeminente, como algo que está ali posto e que tu não tem como fazer diferente, né? É aquela coisa do escuro, né? Lá do Fordade Freud, que o Hans diz, eu estou com medo, está escuro, né? E aí, eu não tenho como ligar a luz, não, mas fale comigo, e a luz, não, é que quando você fala, fica claro, né? Então, acho que essa questão da acomodação, ela está muito pautada na relação real nossa de... Piaget falava um pouco disso, né? Embora Piaget tenha, assim, muitas questões com outros organizadores da forma de pensar, porque ele é meio praticista, né? Mas ele antes de ser psicólogo, ele foi biólogo e ele analisava e estudava os moluscos. Então, ele percebeu que na água corrente, o molusco ficava todo com, né, assim, arredondadinho ali embaixo, né? Tem um termo técnico lá da biologia para isso. Antes de fazer psicologia, eu iniciei biologia, mas não lembro mais desse termo técnico. E aquele que ficava na água mais, né, que não tinha tanta correnteza, ele ficava retinho embaixo, né? Então, ele fala de assimilação, acomodação e interação. E isso é muito nosso, né? Isso é muito do biológico, né? Mas isso não é do pensador, né? Isso não é eu acho que Gibran, a idade, né? Quando a gente começa, né? A gente começa a ler umas outras coisas, assim, né? Mas o Gibran, ele era um profeta, né? E ele faz, inclusive, porque tem lá das poesias dele, tem uma que ele fala do professor e ele deixa muito claro que ele entende o professor como um profeta, que é aquele que vê no outro algo que o outro mesmo ainda não viu. Então, eu acredito em ti e quero que tu te enxergue com o meu olho, que é o olho de quem vê o que é possível. Então, quando nós damos espaço para esse olhar de desacomodação, de eu posso caminhar e fazer mais, eu acho que é onde a gente consegue dar a mão para o desenvolvimento, para a evolução, para a mudança, e toda mudança requer algo que talvez traga algum tipo de sofrimento. A gente tem esses vídeos, né? Que tem o vídeo da águia lá, que, né, tem que bater o bico, enfim, para, né, ela é um sofrimento enorme para que novas asas venham, né, novas penas venham para que ela possa voar. Então, esse voo, né, que é o voo do conhecimento e entendendo o conhecimento como um possível afeto, né, porque a área da psicologia, ela faz tu trabalhar muito, assim, várias etapas e várias áreas diferentes, né? Numa que eu trabalhei bastante tempo, que foi a APAE, lá em 98, 97, 99, a APAE de Esteio, trabalhei bastante tempo, nós tínhamos isso muito claro, de que a oportunidade, ela está ali, porém, abraçá-la depende de eu estar autorizado a fazer.
E essa Claro. autorização, quem dá é a família. Quem dá é aquele que não oportuniza, mas autoriza. Né? Isso a gente vê quando nós estamos com a criança no consultório, a caixa de brinquedo, ela está ali, ou ela está acima. Autorizar a criança a brincar com essa caixa de brinquedos implica em ela pedir para você. Aponta, e aí eu dou para te brincar. Porque no momento que eu faço isso, eu permito que a criança avance, que ela busque. Aquela coisa da criança lá, quando começa a falar aba, né? E aí, assim, entra aí as fonoaudiólogas, né? A gente sempre trabalhou muito com equipes, né? Dentro das clínicas por aí, então tem a fonoaudióloga, tem a psicóloga, tem a pedagoga, tem a motricista, tem, né, o pediatra, enfim, toda a equipe técnica pedagogo. Ali. Elas, pedagogo, eu não disse, ai, né? Psicopedagogo. Psicopedagogo, qualquer pessoa. Gente, olha só, o Paulo Freire não é nem pedagogo, nem psicólogo, ele é um advogado. Ele fez direito, né? Então, assim, a questão não é a tua formação, mas a pessoa que tu és na busca. Porque se a formação subir demais a cabeça, a tua busca fica tão acomodada quanto todos aqueles que não são autorizados a buscar. Porque aí tu fica ensimesmado e o narciso fala mais alto que qualquer outra coisa, né? Então, quando lá nós fazemos o trabalho, só para eu concluir isso da fonoaudióloga, então, a gente tem aquela questão da fala, né? Que antes nós falávamos do Vygotsky mais com relação ao desenvolvimento no crescimento da evolução. Mas a fala, né? Por si, com relação à tua dificuldade fonológica, por exemplo, o que a família, a escola, né? A professora, enfim, o que nós somos convidados a fazer? Nós somos convidados a incitar que a criança fale de uma forma que todos a entendam. Porque se nós acomodá-la dentro daquilo que a mãe entende, sai lá alcançando o copo d'água, nós vamos estar acomodando ela dentro da sua capacidade de desenvolvimento e automaticamente estaremos não é uma ruptura, tolindo, né? Nós vamos estar tolindo a possibilidade que ela tem, né? Então, assim, são muitas possibilidades desde que eu autorize que ela caminhe atrás daquela possibilidade. Se eu começar a intervir de uma forma a alcançar algo, não, agora tu tem que brincar com isso aqui, e desse jeito, e nesse momento, e com essas crianças que são da tua idade. Cadê o desenvolvimento? Os nossos pensadores que nos trouxeram a luz, que nos trouxeram o Graham telefone, que nos trouxeram, né? Eles não vieram de castas definidas, formadas e delimitadas. Eles foram pessoas que estavam entre. E me parece que a possibilidade do novo tem que estar entre, né? Nós estamos falando de uma pandemia e de o que nós podemos fazer agora que nós temos um momento inédito onde as famílias estão com as crianças em casa. Observem os seus filhos. A gente pode induzir, incitar, intervir, né? Porque a mínima intervenção ela sempre vai causar uma mudança no rumo da coisa, né? Um comentário, né? Né? Imagina para a criança, se para nós adultos é assim que acontece, né? E a gente tem que ter, não pode estar Gabriela Cravo e Canela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre... Não, né? Não, Cravo e Canela... Gabriela, né? Assim, né? Então, assim, não dá, né? A gente realmente tem que ter... Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a conversa é boa, a gente não vê passar o tempo. Tu acredita que nós já estamos com 1h15 aqui de live? Então, assim, eu preciso encerrar, que eu tenho outra ação também. Eu quero te dar 2 minutos para deixar as tuas considerações finais aí,
e deixar uma palavra de otimismo aí para as pessoas que nos assistiram e estão conosco até agora. Te agradeço já de antemão pela oportunidade dessa grande aula que tu nos deu hoje, né? Com certeza muitas pessoas aprenderam. Eu sou um que eu costumo dizer, e eu tenho esse jargão comigo, eu sou um eterno aprendente. Portanto, fico muito feliz em ter aprendido mais um pouco e ter bebido da tua sabedoria nessa noite. Muito obrigado, e tu tem 2 minutinhos aí para te despedir. Então, primeiro te agradecer, né, Diego, assim, a oportunidade de eu vir aqui, né, conversar um pouco com todo mundo, te dizer que eu também, todos nós somos aprendizes, o que nos faz levantar agora, quando chega o frio do cobertor quentinho, é justamente o pensamento aí de que a gente tem algo novo para aprender naquele dia, naquela semana, enfim, e é o que nos faz ali acordar, levantar e ler muito e buscar muito, e quanto mais a gente busca, mais sede a gente tem de conhecimento. 2 minutos para eu conversar mais um pouco, então, assim, eu tinha comentado de uma polêmica, né? Nós falávamos da sintonia da escola com a família. E eu dizia de que dessa pandemia nós temos que trazer um processo novo de criação nova, e o entendimento que eu tenho, e quando eu digo eu tenho, eu quero assim deixar sempre muito aberto a clareza de que eu estou falando de um lugar daquilo que eu venho vendo, vivenciando e tentando construir com muitas pessoas que estão junto, e que eu tenho assim uma alegria e uma sorte muito grande, né, de encontrar nesse caminho aí pessoas que realmente vestem a camiseta, né? Então cabe aqui assim eu enaltecer, elogiar, agradecer às secretarias de educação de Sapucaia do Sul, de São Leopoldo, né, a OMEP, né, enfim, acho que todas as minhas parceiras, vamos chamar assim, né, dentro da área da educação infantil, tem toda uma caminhada que é por conta dessa caminhada que a gente segue buscando e tentando se aprimorar, né? Dito isso, eu entendo que a educação infantil precisa de um novo espaço e um novo tempo, entendendo esse tempo como o tempo da criança na construção do seu conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Que estudando todos, e eu estou dizendo todos, né, os pensadores que se debruçaram dentro da área da primeira infância, levando em conta a idade de 0, e não é 4 meses, é de 0, né, desde a concepção, entendendo assim, aí vai ter todo um outro estudo se nós pensássemos antes da concepção, mas então desde a concepção até os 6 anos de idade, e aí a gente vai pensar que os 7, 8 meio que repetem, mas então, né, dentro da área da educação infantil, como está posta hoje até os 6 anos de idade, nenhum deles fala em faixa etária. Todos eles falam em períodos de desenvolvimento. Então, convido todos aqui, né, estou fazendo uma provocação, mas convido todos a nós pensarmos nessa nova criação, que é nós tentarmos entender a possibilidade de darmos espaço às nossas crianças se desenvolverem dentro dos seus períodos e não dentro da faixa etária. Porque, sem dúvida nenhuma, se nós pensarmos até na praticidade do nosso trabalho do dia a dia, aquele momento de início de turno e de final de turno, onde as crianças estão integradas, e aí, assim, levando em conta toda a sistematização e praticidade paradigmática que existe hoje com relação à definição do que uma faixa etária promove, prevê e vai trazer com o resultado do trabalho do docente, tá? Levando em conta tudo isso que me é de direito e via de fato, porque a gente trabalha dentro do que está posto hoje, sem dúvida nenhuma,
a capacidade de evolução é gigante. É aquela luz lá da Zóia quando saiu da caverna. Então, deixa aqui a provocação, acho que nesses 2 minutos, né? Para as famílias, então, né? Estejam juntos com seus filhos. Não se preocupem que o conteúdo faça diferença. O que faz diferença é eles terem a certeza que você vai estar ali para dar a continência necessária. Ok, Cláudia. Te agradeço mais uma vez. Fico muito feliz e honrado em realmente ter podido estar contigo aqui essa noite, debatendo, trazendo à baila algumas reflexões, algumas quebras de paradigmas, né? E só tenho a definir essa live como uma live extremamente elucidativa e que pode ter certeza, muitas famílias vão rever alguns conceitos, nós, enquanto educadores, enquanto profissionais da área da psi também, estamos nos reinventando, assim como as famílias também. Cláudia, muito obrigado, uma boa noite para ti. Quero agradecer a todos que participaram conosco dessa live. Iniciamos a semana com um belo debate, iniciamos a semana com uma troca de informação e conhecimento muito expressiva. Cláudia, boa noite, e eu vou me despedir aqui do pessoal também, dizendo que eu creio muito que logo tudo isso vai passar. E nada, como a própria Cláudia nos disse, é sem serventia. Tudo isso serve para a reflexão e principalmente, né, para o desenvolvimento da sociedade. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada.